Olá, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, eu queria hoje falar um pouquinho sobre uma situaçãozinha que, na verdade, um depoimento que aconteceu conosco como mãe, para outras mães, outros pais refletirem, tá? Quando o Pedro nasceu, para quem não sabe, eu tenho duas crianças, né? 2 meninos, um de 4 e um de 2. E o Pedro é o mais velho. Pedro, ele é prematuro, né? Nasceu prematuro e sempre teve muita dificuldade de fala. Então, assim, com 3 anos, o Pedro não falava. Todo mundo falava assim, bota na escola, vai melhorar, porque convive com vocês, só vê vocês, então bota na escola. E aí, meninas, assim, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar. E assim, eu vejo que hoje o nosso estudo não é a mesma coisa que era antigamente. E eu gostaria muito que meu filho recebesse um bom estudo, estudasse numa boa escola, né? E verdadeiramente estudasse, sabe? Que não fosse para a escola só para assistir desenho, só para fazer isso. Mas eu queria que meu filho tivesse um pedagógico, sabe? Eu queria que meu filho aprendesse a ler, escrever cedo, como eu aprendi. Eu sei que hoje as coisas são diferentes, mas era um desejo que eu tinha pro meu filho e uma outra preocupação também que eu tenho, que a única coisa que eu posso deixar para ele de boa herança é conhecimento. Então, assim, eu sempre prezei muito isso para ele. E aí, fazendo uma avaliação, caramba, eu fiquei, tipo, quase um ano procurando, assim, escola. E aí, a gente tem um grupo aqui em Nova Betânia, mães de meninos, né? E as meninas falaram muito bem dessa escola. Até tentei conhecer outros lugares, mas assim, não foram atrativos e não foram receptivos. Então, assim, a gente foi muito bem recebido por eles e eu fiquei muito grata a princípio e resolvi colocar o Pedro. O Pedro começou a estudar em setembro de 2022 nessa escola e logo de cara eu vi uma mudança. Pedro usava fralda, tá? Ele começou a querer desfraldar lá na escola, mas sempre com muita dificuldade. E a gente já imaginava, eu, Thaís, já imaginava um diagnóstico de autismo no Pedro, porém ainda tinha uma esperança em mim que fosse coisa da minha cabeça. E a minha preocupação do Pedro sempre foi o Pedro receber uma educação. E não que ele ficasse de ladinho, sabe? Assistindo desenho, essas coisas. Parquinho. Não era o que eu queria para ele. Eu queria um bom ensino de base. E aí Pedro não falava. E em 2023, quando virou o ano, ele ainda estava com o repertório de palavras começando a engatinhar, mas assim, estava um pouquinho devagar. E um belo de um dia a gente foi chamado na escola para estar conversando sobre o Pedro. É uma curiosidade que o Pedro estava falando tudo. Assim, eu acho que foi no mês de março, mais ou menos. E o Pedro tava falando de tudo, assim. Ele tava falando igual uma matraca velha. E aí eu já tinha desistido achando que ele não seria autista. Mas aí é onde veio a nossa realidade. E aí no final das contas a gente recebeu uma notícia, né? E eles tiveram todo o cuidado, gente, para preparar, para dar essa notícia pra gente, mas não pra falar assim, olha, teu filho é autista, não. Eles quiseram que a gente entrasse no mundo do Pedro dentro da escola, como que ele era na escola. E que ele precisava de uma ajuda da nossa parte como pai e mãe. E aí eu senti, eu recebendo essa notícia, eu senti o carinho e o apreço que eles estavam tendo com meu filho, sabe? Que eles queriam que realmente que o Pedro evoluísse, caminhasse. E, gente, sério, você sabe que andar juntinho, escola, família, terapeuta, e sabe? E isso fez uma diferença. E aí, gente, a gente levou o Pedro, né? Como foi o diagnóstico? Levamos o Pedro numa neuro. A neuro, recebemos o diagnóstico de autismo,
né? E aí, a partir daí, começou um trabalho lindo feito pela escola. E, gente, para minha surpresa, eu vi o quanto a escola trabalhou meu filho, o quanto a escola fez bem pro meu filho, entendeu? Eu cheguei na terapia, foi tudo muito difícil e tal, foi uma saga. Uma outra hora eu vou falar um vídeo sobre isso, até para desabafar, porque não é fácil, não é fácil receber um diagnóstico de autismo hoje em dia. E aí eu cheguei na terapia e os terapeutas todos elogiavam muito meu filho, muito. As crianças da idade do Pedro, nenhuma falava, o Pedro falava. O Pedro, com as limitações dele, ele interagia, ele conseguia apontar, entendeu? E aí todos, o psicólogo, o psicopedagogo, todo mundo falando assim, o Pedro já fez terapia? Eu falei, não, o único contato que ele tinha era escola. Ele falou assim, então essa escola está de parabéns, porque o Pedro é uma criança assim, dentro das limitações dele, é muito evoluída, como se ele estivesse fazendo terapia, tipo, desde 2 anos de idade. Eu falei, não, isso é tudo mérito da escola. Então, gente, onde eu quero chegar para vocês, sabe? Vale a pena dar um bom estudo pro seu filho. Vale a pena investir no seu filho, tá? Isso faz toda a diferença. E hoje, se meu filho brinca de bola, graças a tia Mag e toda a equipe dela. Se hoje meu filho faz uma aulinha de jiu-jitsu, graças aos tios da escola, tia Mag e companhia, tá? Então, assim, se hoje meu filho tá tendo um amparo, graças à escola, que foi lá e falou, olha, o Pedro precisa evoluir, o Pedro precisa caminhar, e vamos junto, a gente tá com você e ele vai conseguir. Então, assim, gente, vale a pena. Porque eu tenho certeza, se o Pedro estivesse em algum CMEI, alguma escolinha assim, com certeza eu teria um filho hoje dentro de casa que ainda estaria usando fralda e não estaria falando. E o que eu falo pra vocês é o seguinte, eu deixo de comprar roupa, eu deixo de comprar bolsa, eu deixo de comprar uma blusinha, mas o dinheiro da escola do meu filho tá lá. Porque eu sei que amanhã ele vai me agradecer. Ele vai virar para trás e falar assim, muito obrigada. Ele vai ter a oportunidade de falar obrigado. Porque sabe Deus, lá na frente, como que ele estaria sem o diagnóstico de autismo? Sem o carinho, sem o amparo, sem o cuidado que eles deram pro meu filho no momento certo, na hora certa que ele precisava. Então, gente, assim, eu só tenho que agradecer que foram anjos na vida do meu filho. E o que eu falo pra vocês é o seguinte, eu deixo de comprar roupa, eu deixo de comprar bolsa, eu deixo de comprar uma blusinha, mas o dinheiro da escola do meu filho tá lá. Porque eu sei que amanhã ele vai me agradecer. Ele vai virar para trás e falar assim, muito obrigada. Ele vai ter a oportunidade de falar obrigado. Porque sabe Deus, lá na frente, como que ele estaria sem o diagnóstico de autismo? Sem o carinho, sem o amparo, sem o cuidado que eles deram pro meu filho no momento certo, na hora certa que ele precisava. Então, gente, assim, eu só tenho que agradecer que foram anjos na vida do meu filho. E eu queria aqui, nesse início de ano letivo, agradecer e falar que, ó, minhas 2 crias tá indo pra aí. Eu tenho certeza que eles vão ser acolhidos, vão ser bem cuidados, vão estar recebendo o melhor que vocês podem dar. E que todas as pessoas que estejam vendo esse vídeo agora, pense direitinho
Qual a melhor coisa que você pode dar para o seu filho? Estudo. Dê um bom estudo para o seu filho, tá? É muito além de ler e escrever, gente. Vocês não têm noção. É além. Sabe? É disciplina, é responsabilidade, é ser cidadão, sabe? É tudo isso. Então, vale a pena. Pense nisso, tá bom?